Boa noite, vamos começar oficialmente hoje o nosso encontro. A ideia hoje é fazer uma palestra sobre Swasta Vrita. Vrita pode ser traduzido como código de conduta, e Swasta como estar em saúde, ou estado saudável, ou saúde conforme o contexto da tradução. Porque depois vocês vão ver uma outra palavra muito próxima chamada Sadvrita. Sadvrita é código de conduta moral. Então, é um código que permeia todas as religiões e todas as culturas. Então, nós temos códigos de ética moral, né? Por exemplo, não matar, não trair, não roubar, né? Não causar ao outro nenhuma moléstia, né? Que não quisesse que criasse em você, o que fosse feita para você. Então, isso que é bacana, são códigos milenares e que vão ajudar na saúde? Sim, vão ajudar na saúde. Um bom convívio, um convívio saudável e harmonioso social também pode ser um elemento gerador de saúde. E o seu oposto, de doença. Né? Se nós estivermos todos assim, muito raivosos no convívio social, em outros conflitos, a gente sabe que isso pode gerar doença. Então, se tem um código que é um código para a gente seguir, código de conduta para ter saúde, saúde é algo muito mais complexo do que algumas pessoas ainda pensam que é a ausência da doença. Nós já falamos isso no encontro, mas não custa repetir. Então, saúde é você estar com um estado de felicidade, com uma boa uso dos seus sentidos, uma boa percepção dos seus sentidos, né? A acuidade visual, uma boa percepção do paladar e do olfato, uma boa audição, e todo mundo sabe que tem um problema, que um dos sentidos não está funcionando bem, como é difícil enfrentar o mundo, né? Então, os sentidos estando harmoniosos, a mente harmoniosa e, claro, equilíbrio de doshas, as boas eliminações, boa noite de sono, uma alimentação seguindo os bons preceitos de saúde, vão fazer tudo isso, vai confrontar uma questão final de saúde, estado de saúde, que é muito mais amplo. Inclusive, nós já falamos, a própria OMS reconhece isso, né? A saúde é algo muito mais amplo do que só a ausência de doença. Aqui essa citação que eu adoro, que a compreensão do Ayurveda leva tempo, a gente pode entender rapidamente princípios básicos. O Panchamahabhuta, o Dhatu, o fundamento assim, mínimo desses quesitos, né, nós podemos entender. Mas o que é importante é que a gente tem que ter um estudo sério. Um estudo sério é você dedicar algum tempo, e esse tempo para você estudar a Ayurveda, né? E o que é a ideia do grupo? A gente estudar, a gente reservar, imagine, essa 1h30, 1 hora é valiosíssima, é um tempo precioso da semana, né? Então a ideia é a gente promover um debate, um estudo em conjunto, e motivá-los a estudar, né? Então, por exemplo, hoje, eu estava usando esse compêndio do Vasantilad, aqui não vai aparecer por causa do fundo lá, é um compêndio de 3 livros que são maravilhosos. Custa uma fortuna, mas eu tenho vários. Eu comprei mais um clássico que faltava, porque eu tive um rompante por causa da pergunta do Yuri. Olha só onde que chegou essa pergunta, né? E eu acho muito rico esses clássicos que não são só Ashtanga Hridaya, Charaka e Sushruta. Tem outros samhitas, né? Então nós podemos aprender nesses outros, e teve outros acharyas que resolveram fazer, tipo, dicas, né, práticas de uso. Então eles fazem assim, o Charaka fala isso, o Sushruta fala isso, o Ashtanga Hridaya, que é de Vagbhata, fala isso, né? E é claro que nós temos livros auxiliares, o Upanishads, o Bhagavad Gita, né, que é tão valioso para a gente estudar, né? Então, a compreensão total e estudo para a gente usar a aplicação do Ayurveda é um caso que exige muito comprometimento. Mas, se a gente for astuto, com poucos conhecimentos, entendendo os princípios de preservação da saúde, nós já conseguimos trazer benefício às pessoas próximas a quem viemos procurar. Vocês vão ver que realmente é bem interessante isso. Às vezes a gente acha que tem que ser assim uma formulação, né, um aushadhi lá da Índia, né, com dezenas de plantas. Não, às vezes um próprio chá, e muitas das coisas estão no estilo de vida, né? Então,
a gente chama de Vihara Chikitsa, tratamento do estilo de vida. Isso é uma prática, né? Então, é claro que, como eu falei aqui, o Ayurveda é uma ciência que abrange, dá igual importância aos aspectos preventivos, né, e curativos, ou seja, eu acredito que até no começo, quando você vê o Ayurveda, é mais a questão da prevenção, né? E como já falamos, o primeiro shloka do Ashtanga Hridaya fala: as pessoas que almejam uma vida longa e saudável, trocando em miúdos, eles têm que se basear sua vida nos conceitos do Ayurveda, no conhecimento provido pelo Ayurveda. Então, e é claro que a gente precisa se cuidar. Isso foi uma coisa que foi visto na palestra. A gente tem que colocar a pessoa que vem nos procurar como protagonista da sua saúde. Essa palavra está muito em moda, né? Ou seja, não adianta a pessoa delegar uma pílula, uma cirurgia a um terapeuta toda a responsabilidade sobre a sua saúde. Então, o papel educativo de um terapeuta Ayurveda é gentilmente mostrar à pessoa que procura que boa parte da sua saúde ou do estado de doença é baseado nos seus comportamentos, na sua forma como ele conduz a vida. Então, ele é o grande responsável. Eu posso falar isso com... Claro, nós vamos tirar algumas doenças aí pré-existentes, mas congênitas, mas o que acontece? A pessoa tem que se apropriar da sua saúde. E muitas vezes a doença aparece na pessoa para quê? Para que ela preste atenção na sua vida e aprenda algo com a doença, que é algo muito difícil da gente falar para uma pessoa com uma doença, mas tem até um livro chamado A Doença como Caminho, onde ela fala que a doença às vezes aparece para a gente para nos mostrar algo que nós precisamos mudar internamente em nós mesmos, ou seja, reduzir o estresse do trabalho, reduzir a dinâmica da vida, prestar mais atenção na comida, procurar uma boa noite de sono. Então, isso é uma responsabilidade do indivíduo e que você tem que encaminhá-lo a esse insight, né? E não delegar ao médico: não, eu quero um antibiótico, eu quero uma hidroxicloroquina, eu quero algo assim. Então, a pessoa se colocar no papel não de coadjuvante, e sim do grande protagonista da sua saúde, né? Do seu estado de saúde ou de doença. Então, claro que a gente tem que ser muito criterioso e consciente sobre o que é um comportamento e uma atividade saudável, né, uma rotineiras. Às vezes a gente não presta atenção, mas são pequenos deslizes de estilo de vida que, com o passar dos anos, podem nos levar a doenças sérias. Vamos falar assim de coisas bem fisiológicas. Lehr, Dort, né, doenças ocupacionais, são o quê? Anos você trabalhando com o mouse, você trabalhando com uma ferramenta, o dentista trabalhando, se é destro, muito tempo, né, com a cadeira mal posicionada do professor, né, e assim por diante. Então, a gente sabe que isso é uma questão de pequenos deslizes de cuidado diário podem gerar grandes problemas no futuro, né? E claro que os livros do Ayurveda dão muitas observâncias, preceitos de Swasta Vrita, o código de conduta para aqueles que almejam uma vida longa, feliz e saudável. Olha que bacana, o Ayurveda fala em felicidade, né? Estado de felicidade, mas não é aquela felicidade da aquisição do bem material, é a felicidade de você estar vivo, saudável, existindo em harmonia com você mesmo e com teus semelhantes e dentro do ambiente que você está. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Não é uma felicidade, eu comprei um carro novo, que essa é fugaz, né? É só naquele momento. Depois, quando vem o segundo boleto, já está infeliz. Já vem, agora quebrou o carro, bateu o meu carro, pronto, já não está mais, a felicidade já acabou. Eu vi isso muito na minha vida, gente. E não é simples ser espartano, porque você passa pelo julgamento dos outros, né? Muitas vezes uma vida espartana pode receber o comentário que você é uma pessoa fracassada nos negócios ou na vida profissional. Isso não é verdade. Uma vida espartana, por escolha, é uma vida muito mais tranquila, simples, né? Simplicidade, né? Então, o Swasta Vrita também pode ser interpretado como a arte de uma pessoa viver em conformidade com as suas necessidades naturais. Olha que linda essa frase, né? Aqui vou me apropriar de uma figura aqui do Bhagavad Gita, temos o Arjuna, né, como o piloto aqui, né, da carruagem, né, do Krishna. Krishna é o piloto e ele está conduzindo o Arjuna.
Então, essa é uma figura muito importante. Por que ela mostra para nós? A carruagem é como você vai ser levado pela via, os cavalos são os nossos sentidos. Então, se a nossa mente ficar refém ou não tiver um controle sobre os sentidos, é uma carruagem desgovernada. E o próprio condutor, ele tem que saber qual que é a estrada, o estado da carruagem dele, né? Isso, se você vê o professor indiano falando sobre essa pintura aqui, ele fica o dia todo falando, né? Então, a estrada é o caminho da vida. Então, você tem que ver se a tua carruagem é robusta, se ela tem tem pessoas que nascem com uma carruagem mais frágil, mas na habilidade do condutor, ele vai saber conduzi-la a uma longa distância. Ele tem que conhecer essa estrada, se tem buraco, se não tem, e principalmente ter o controle sobre os cavalos. Senão, se ficarmos, por exemplo, reféns dos nossos sentidos, nós levaremos uma vida toda sem rumo, né? Então, vamos levar luxúria, vai nos levar, né, todo excesso de comida, né, avareza, uma série de coisas, não no sentido, na questão do prazer das coisas, né, da gula, que todo mundo conhece. Então, o que está no Charaka? Um homem sábio deve estar atento às suas obrigações com relação ao seu próprio corpo. Assim como um oficial de comando em uma cidade e um cocheiro de carruagem possuem obrigações com relação à cidade e à carruagem, respectivamente. Esse é um pouco rebuscado, mas está dizendo o quê? Que um cocheiro, ele vai saber conduzir bem a carruagem. Ele é responsável pelo estado dessa carruagem e da pessoa que ele está conduzindo. Então, se a pessoa quer ter um caminho tranquilo com essa carruagem, o cocheiro é que tem que cuidar dessa condução. Então, tomando conta dos cavalos, sabendo o estado da estrada, as condições da carruagem, né, para ter uma viagem segura. E ele cita o oficial, no caso seria o prefeito, né? Então, o mandatário, mas não no sentido hoje tão democrático, aquele pessoa que gerenciava uma cidade com plenos poderes, se ele for um homem sábio, ele vai saber levar essa cidade à prosperidade. Se ele não for um homem sábio, ele não vai conseguir deixar essa cidade próspera e a felicidade de todos os seus moradores. Interessante essa figura, né? Então, é para a gente pensar. Volto aqui a falar sobre o conceito de saúde. Então, no Sushruta, ele fala sobre isso, né? Que uma pessoa, ele tem o shloka ali, Samadosha, Samagnisha, Samadatu Malakriya, Pranashatmendriya, Manaha, Swasta, Itya, Vyajate. O que significa, trocando em miúdos? Uma pessoa para o Ayurveda, no conceito do Sushruta, para estar com saúde, ela está quando os doshas, datus e agnis estão em equilíbrio. Então, Vata, Pitta e Kapha estão em equilíbrio, os 7 tecidos, né? Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asti, Madhya, Shukra, Artava estão, e o fogo digestivo está em equilíbrio. E um correto funcionamento das funções excretoras, evacuar, urinar, flatos e até o suor, né? Tem pessoas que têm problema com a eliminação do suor. Estão em perfeita ordem, então as funções excretoras funcionam perfeitamente. E a sua mente, manas, sentido, indrias, e o espírito atma estão agradavelmente dispostos e satisfeitos, ou seja, estão em harmonia. Então, mente com os sentidos, a percepção dos sentidos, você faz o tratamento de todos esses impulsos que vêm pelos órgãos dos sentidos de uma forma harmoniosa, não se deixa levar por eles, porque nós seremos uma carruagem sem controle. Eu acho que quem já viu uma charrete com um cavalo sem controle, pode ser até, a pessoa que está dentro dessa carruagem pode até morrer. Então, é muito importante a gente ter os sentidos estarem funcionando bem, mas a gente saber trabalhar com esses sentidos em prol da nossa saúde. Então, não é ausência de doença. Não está aqui. A pessoa saudável é quem não tem doença. Então, e claro, eu já falei isso, eu mantive esse slide do encontro passado, que no Kashyapa Samhita ele tem uma visão um pouco diferente. Então, desejo por comida, o apetite, uma pessoa com fome, que sente fome, que tem uma rápida digestão, uma fácil digestão da comida, digere bem, se sente bem depois do almoço, não tem gases, né? Então, ela vai excretar, vai ter uma excreta adequada de fezes, urinas e flatos, né, os malas, né? Leveza no corpo, uma pessoa que se sente bem, está bem disposta, tá, né? Clareza dos sentidos, está ouvindo bem, está percebendo bem tudo. Sono e despertar agradáveis.
Sono, pilar da vida. Vamos rever um pouco mais para frente. Eu falo muito em sono, né? Todos os encontros eu falei de sono. Sono é muito importante. Mau sono, má saúde. Bom sono, boa saúde. Ou ajuda a contribuir para uma boa saúde, né? É um dos pilares. Então, vocês podem ver, submeta uma pessoa a um estresse que ela não dorme. Nossa, alguns dias ela está totalmente depauperada, está enfraquecida, adoecida. Eu penso muito nos profissionais intensivistas hoje, né? Gente, pensa esse pessoal há anos, há um ano e pouco, já há um ano e 2 meses, 14 meses, trabalhando em condições desumanas, de estresse mental, falta de insumos, uma série de coisas. Não estou vendo a questão política, gente, estou vendo a questão do profissional. Então, ele não dorme bem, as pessoas estão estressadas. Então, a probabilidade desse pessoal adoecer é muito grande, né? É muito grande. Eles são seres humanos, então, todas as pessoas submetidas à privação de sono, tanto é que nas torturas, os torturadores fazem o quê? Privam de sono a pessoa, porque daí você enfraquece a resistência psíquica da pessoa, a pessoa realmente ela sofre muito com a ausência do sono. Mas nós estamos falando aqui hoje de um problema de saúde pública, né, de insônia. Nós temos muitas pessoas dormindo mal, e isso tem gerado muitos problemas de saúde, né? Então, força, né? A pessoa está se sentindo bem, consegue realizar suas atividades, complexão, um bom estado de constituição física, né? A longevidade, uma pessoa que vai longe à frente, né? A felicidade, equilíbrio de Agni são características conhecidas por saúde. O oposto, algo que não preenche esses quesitos, é o estado de doença. Talvez numa doença manifesta, uma doença em estágio, ela está no primeiro estágio ali. Temos 6 estágios para a doença, não podemos até falar isso, mas está no primeiro estágio, né? Então, você está com um agravamento suave, você está saindo daquele desequilíbrio diário, né? Um leve desequilíbrio, mas já não é uma condição de saúde plena, né? Então, isso é importante para a gente alinhar a questão do que é saúde, né? Vou falar de alguns indicadores aqui, reprisar um pouco. Hoje a palestra é bem rapidinho, para vocês não perderem, eu sei que está todo mundo cansado, né? Então, bom apetite, sentir fome próximo ao horário das refeições. Então, isso é importante. Por que eu estou trazendo esta palestra hoje? Porque ela é a base da gente construir a nossa anamnese, da gente perguntar ao cliente, e a gente já vai ver. Por exemplo, você sente fome próximo do horário das refeições? Muitas pessoas falam, não, eu como porque está no horário. Né? Eu como porque o meu horário de trabalho permite que só tenha 1 hora para almoçar. Então, estando ou não estando com fome, eu acabo comendo. Então, um bom apetite, sentir fome próximo do horário das refeições, é um indicador de boa saúde. Fácil digestão da comida ingerida, como está ali no Shloka do Kashyapa Samhita. Então, eu digeri bem, 1 hora ou 2 horas depois da refeição, estou me sentindo bem, não tenho gases, ou como muita gente fala no consultório, eu tenho um tijolo no estômago, eu passo mal, eu tenho refluxo, eu tenho azia, eu tenho gás, minha barriga fica estufada, parece um tambor. São expressões corriqueiras que a gente tem que entender o que isso significa. Não digeriu bem, ou me sinto extremamente sem energia após o almoço, né? Então, ou após uma refeição. Excreção adequada de flatos, fezes e urina. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos perguntar o estado das fezes, como é que está, né? Então, é diagnóstico das fezes. Boiaram, afundaram, então, umas fezes bonitas, bem formadas, que não tem mau cheiro, com cheiro até levemente adocicado, né? Você fala, nossa, mas tem isso, não são fezes, porque quando as fezes estão com um odor muito intenso, não é um bom sinal, ou tem pedaços de alimento que não foram digeridos, né? Ou elas afundam, ou parece uma massa, né, muito amorfa, que gruda até na louça ali. Então, isso já são... Eu não estou sendo escatológico, são questões que temos que levar em consideração, são muito importantes. A urina. A tua urina está clara, está escura, é ácida, tem mau cheiro, né? Então, tudo isso a gente tem que entender, né? Sensação de leveza corporal. Nossa, eu me sinto bem, me sinto leve, eu tenho, né... Eu sinto que porque uma das coisas que as pessoas que não estão bem de saúde, normalmente elas descrevem, eu sinto o meu corpo pesado, é difícil até, estou sem ânimo, né, é um corpo pesado mesmo.
Bom funcionamento e clareza dos sentidos. Não, estou vendo bem, me sinto bem, não tenho tontura, zumbido, não tenho, a minha vista está perfeita, né? Então eu consigo enxergar bem, digerir principalmente imagens, né? E todas as nossas, tudo que é coletado pelos nossos órgãos de sentido, de certa forma, tem que ser digerido pela gente, né? Que é uma forma de interpretá-los e trabalhá-los, né? Sono adequado e boa disposição a acordar. Então, sono, não vamos colocar na média, né? Não, na média, 8 horas. Eu me lembro quando eu estava no primário, isso é muito antigo, né? Eram 4 anos do primário, que é o ensino básico, acho que chamam hoje, não sei. Então, a professora me falou um assunto no segundo ano do primário. Isso foi em 1969. Ela falou para mim, você tem que dormir reto na cama, igual uma madeira esticada, e 8 horas. Gente, aquilo fez um efeito dentro da minha... que eu era um menino, né, gêmeos com ascendente em virgem. Eu ficava pensando, não, eu tenho que dormir extremamente reto, totalmente, não posso me mexer, né? Então, era uma coisa... E veja a influência de uma pessoa. Então, o que na realidade, o conceito de sono para ela era dormir dessa forma e 8 horas. Mas eu vi ao longo da minha vida que eu posso dormir 5 horas e meia, 6 horas e está bem. Mas, por exemplo, o Tiago precisa de 10 horas. Então, cada um vai ter uma dinâmica de sono, né? 10 horas é um pouco exagerado, foi só uma pirraça, né? Mas ele pode precisar de mais sono, né? Então, a gente tem que entender como está. O bom sono é quando você acorda disposto, a tua mente está pronta para o trabalho, você acorda, vamos dizer assim, lépido e fagueiro, porque é um pouco exagerado, né? Mas você acorda bem, está contente, né? Porque tem pessoas que acordam já mal-humoradas, já corpo pesado. Então, isso é sinal que a noite não foi uma noite satisfatória de sono, né? Professor, Pois não, Lauro. Lauro, como é que a Ayurveda considera o sonho, por exemplo? Quando a pessoa tem muito problema, alguma coisa assim, o sonho pode interferir no sono. Tem alguma coisa Ótima relacionada? questão, ótima. Tem um capítulo no Charaka que fala sobre sono, sonhos premonitórios. Inclusive, tem sonhos que, conforme o que você sonhar, não é bom, não é muito auspicioso para a tua vida. É uma interpretação, claro, não podemos levar ao pé da letra, mas a gente pode entender que sonhos repetitivos... Eu tenho uma live que eu fiz no meu YouTube lá, que eu falo sobre sonhos, e junto com um terapeuta junguiano, que trata de sonhos também. Então, foi uma parceria aí. Então, os sonhos têm efeitos, o Ayurveda considera alguns sonhos premonitórios, né, mas a repetição pode mostrar algum problema na psique da pessoa, né? Sonhos de perseguição, eventos de fuga, de medo, essas coisas. Então tem que ser analisado, claro. Não é uma carta de sonhos, tipo assim, sonhou com o colibri ganhar na loteria, sonhou, não é isso. Mas ele pode indicar um estado de agitação mental, porque o que acontece? A tua mente vai digerir emoções, estudos durante a noite. Ela vai processar. Quem já não acordou à noite com a solução de um problema? Eu já tive isso. Eu já acordei e, puxa, resolvi o problema. Ou seja, a tua mente estava trabalhando de uma forma ali em background, mas ela estava... Então, por isso que o sono é tão importante para a gente processar essas questões e resolver. Então, sonhos que a pessoa acorda suada, com medo, gritando, aflita, tem que ser investigados. É claro que, às vezes, dentro das nossas características, a gente não tem background técnico para conduzir. Uma boa recomendação é encaminhar essa pessoa para um terapeuta, mas fazer toda a tua parte que vê o que é o equilíbrio. Esse é um sonho de agressão, de raiva, é um sonho de medo. Vamos ver aqui dosha está ligado a isso. Como é que a gente poderia pacificar isso para evitar isso? Agora, claro, alguns sonhos, quando a pessoa passa por um grande trauma emocional, nós podemos usar as terapias também, né, da mente, como Shirodhara, Shirovasti, Shirupityu, né, Shiroabhyanga, e oleações no corpo que atuam na mente. Mas isso é um tópico grande, mas foi ótima a tua pergunta. Então, os sonhos, sim, tem que ser... No meu questionário de anamnese está lá, sonhos recorrentes, porque isso a gente vai ter uma... Claro, é uma interpretação da emoção que está ligada para a gente tentar entender se está relacionado com o estado emocional da pessoa. E, claro, sempre está, né? Então...
Posso aproveitar o tema e fazer uma perguntinha também sobre sono? Claro, por favor. Aqui quem fala é a Patrícia. Eu tenho uma dúvida que, assim, hoje em dia se usam muito essas pulseiras que monitoram os passos, monitoram pressão, monitoram a gente todinha lá. E dos monitoramentos é o sono. Independente de quantas horas você vai dormir, se alguém precisa de um pouco mais, um pouco menos, existe agora essa história, quer dizer, não é de agora, existe faz tempo, mas enfim, você vai tomando mais consciência depois da pulseira de sono profundo e sono leve. Certo, entendo, perfeitamente. E aí, assim, às vezes você pode ter dormido, sei lá, 6 horas de sono leve, e isso parece que não é bom. Eu ainda não encontrei, eu não sou da área médica, então não encontrei ainda informação suficiente para entender o quanto de sono profundo a gente deveria ter, ou de sono leve, e isso eu imagino que deva estar ligado também a tudo isso, né? Claro, mas veja, o teu termômetro vai ser como você acorda pela manhã. Eu acordei bem, estou disposto, é sinal que de alguma forma o teu organismo, você conseguiu descansar. Então, você acordar, por exemplo, primeiro, não acordar por si próprio, já depender de um outro dispositivo para te acordar, então interromper o teu sono, né? Eu já vou falar sobre a pulseira, porque eu fiz uma pergunta para uma pessoa especialista em sono. Boa. Então, essa questão de como está o acordar, o despertar agradável, até foi falado no Cassiapa Sanhitar, um despertar agradável. Então, você acordou bem, é sinal, e você passou o dia todo sem sono, é sinal que a tua noite de sono foi satisfatória. Salvo se você não tomou algum estimulante, né? Tomei muito café, mas isso não é um despertar, você não está no estado de normal de acordado, você não está com um acordado, você está forçando um estado. Quantas pulseiras, nós podemos até falar de sono mais depois nos encontros, né? A pulseira é leve com cuidado, pelo seguinte, eu falei com uma especialista em polissonografia, aqui de Curitiba. Eu fui fazer uma polissono e falei, olha, eu uso relógio e tal, queria ver como é que está meu sono, eu estava me sentindo um pouco cansado, etc., eu queria ver o que era, né? Daí ela falou, olha, ela dá ela não leve ao pé da letra. O que vai dizer para você é uma polissonografia. Ela pode te ajudar, porque realmente ela teria que ver outras questões. Oxigenação, a tua respiração, número de movimentos, a pálpebra, uma série de coisas que na polissono, claro, nós temos médicos aqui, me perdoem se eu cometer alguma gafe, mas ela vê muitos parâmetros. Então, nível de gás carbônico que sai da tua respiração, ronco. Então, a pulseira é uma medida, vamos dizer assim, inicial, mas não dá para ser levado ao pé da letra, assim, tecnicamente falando. Opinião de uma pessoa da área, de medicina do sono. Não sei se eu ajudei. Ajudou, mas obrigada. Tá bom, ótimo. Então, vamos lá. Eu adoro essas perguntas, porque realmente são importantes. A gente hoje está tão tecnológico, né? Mas realmente uma polissonografia, para você dormir, é um milagre, né? Porque é tanta coisa pendurada em você, mas ele te dá uma análise bem interessante. Estrutura corporal adequada, ou seja, eu não estou muito gordo, não estou magro, eu estou adequado ao meu porte ósseo, né, estrutural. Hoje a gente tem isso aqui, é uma questão que muita gente de estrutura natural prakriti-vata, que tem um corpo fino, delgado, e que não é defeito algum, quer tomar bombas, hormônios, para ficar com uma estrutura muscular muito avantajada. Vai fazer o quê? Ele tem uma estrutura, eu tenho o Dr. Paulo aqui, me perdoe também, ele é ortopedista, mas vai forçar suas articulações, porque elas são preparadas para um determinado peso corporal, uma estrutura corporal. E às vezes a pessoa sobrecarrega artificialmente o seu corpo superestimulando. Né? Então, a estrutura corporal adequada é adequada à tua constituição óssea, etc., estando em harmonia, isso é uma constituição corporal adequada. Um envelhecimento saudável, né? Um sexagenário que está ali ativo, uma pessoa de 70 anos, nossa, a gente vê tanta gente que envelhece com qualidade, né? Mesmo indo para a etapa vata da vida, né? Que vai dar esquecimento, tremores e tudo mais. Né? Então, envelhecimento saudável, envelhecer com qualidade de vida. Né? Estado de paz e contentamento da mente, felicidade. Mas aquela vida tranquila, você está bem com a vida. Né? Equilíbrio do Agni, então um Agni funcionando bem, fogo digestivo adequado, nem muito alto, nem muito baixo.
Nós vamos falar depois de Agni, talvez, em alguns dos encontros, né, uma revisão rápida, mas sem uma digestão boa, a digestão boa começa com um bom Agni, né? Então, isso é fundamental. Equilíbrio dos dados bem formados, por quê? Porque, se a gente lembrar, nós temos 7 dados, e nós temos um processo chamado dato parinam. Parinam é o processo de formação dos dados. Existem algumas teorias, né? A mais aceita é que o primeiro dato gera o segundo dato, ou ali vai ter um Agni específico para aquele dato, e ele vai nutrir o segundo dato. Então, Rasa dato vai nutrir Rakta dato, e assim sucessivamente. No processo que alguns teóricos dizem que é 35 dias, outro é 24 horas, vai depender do teórico, mas o mais aceito é 35 dias. Então, o primeiro dato, e por final, o tecido mais nobre que nós temos, que é o tecido sexual, Shukra ou Artava, e depois desse tecido vai gerar o suprassumo chamado Ojas, né? Então, o que acontece? A gente vê muita gente jovem hoje, né, com um processo ruim de digestão, de alimentação, de hábitos, e já totalmente sem energia vital, né? As pessoas cansadas, e a gente vai ver a mente, não só a mente embotada, mas ver a pele já sem brilho, é uma pele opaca, manchada, escuridão, ou não tem aquele brilho, aquela tez na pele, uma pessoa jovem, né? Então, não já, uma pessoa depois dos 50 já sofreu o efeito da idade, mas mesmo uma pessoa de idade, ela vai ter o quê? Essa questão do Ojas, né? Desse bem-estar, de não ser rajásico, é diferente, mas essa disposição para a vida e tudo mais, né? Esse brilho de uma pessoa, né, que a gente vê. Equilíbrio dos doshas, é claro, né? A pessoa vai estar com os doshas equilibrados. Então, esses são indicadores. Por aqui, fazendo uma análise reversa, não dá para a gente, durante a anamnese, avaliar todos esses pontos? Em alguns pontos, sim, né? Como é que está a tua digestão? Como é que estão tuas fezes? Nós vamos ver lá, né, nós falamos do Trivida Pariksha, né, que são os 3 métodos. Então, a gente vai ver a palpação, né, a observação e o questionamento. Então, a gente vai no nosso questionário já está tudo isso envolvido. Se alguém teve um tempinho e deu uma olhada no nosso formulário, ele contempla quase tudo isso aqui. Se vocês derem uma olhada lá no formulário de avaliação. A Silva, eu sei que ela preencheu. Então, ela viu lá e passou. Então, dá para analisar lá, tem muita gente que já preencheu. Então, se alguém tiver um tempinho, inclusive um pedido que o William Bontorin fez para mim, eu já disponibilizei lá um PDF do formulário para vocês imprimirem. Então, porque tem muitas questões, eu quero entrevistar o meu paciente. Imprime, preenche a mão, daí quando for lançar lá no computador, já está todas as opções, tá bem? Isso que eu gosto, gente, me deem sugestões para a gente ir aprimorando aí o grupo. Agora, falamos de conceitos de saúde. Então, esse gráfico aqui, eu tive o prazer de eu vê-lo lá no AVP. Então, eu gosto muito dos meus cadernos de anotação, e aqui é um gráficozinho, como é que são as causas de saúde ou de doença, né? Então, nós temos as causas internas, que nós temos os Sharirika Doshas. Quais são? Vata, Pitta e Kapha, os doshas do corpo, que eles são chamados. Manashika Doshas, os doshas da mente. Sattva, é dosha? Não, né? É Rajas e Tamas, porque Sattva é o equilíbrio. E dosha, tudo é aquilo que é passível de desequilíbrio. Então, isso é interessante. E dushas são aqueles que podem sofrer com o desequilíbrio. Então, dushas são os malas, né, da gente, as excretas e os datos, né, também são chamados de dushas. Então, veja, aqui estão as causas internas. Então, os doshas Vata, Pitta e Kapha, né, Rajas e Tamas, e nós temos também os datos e os malas. Perfeito? Então, nós temos depois as doenças causadas por desequilíbrio de Vata, por desequilíbrio de Pitta, por desequilíbrio de Kapha, por desequilíbrio dos doshas da mente, né? Então, a mente rajásica, tamásica, né? E, claro, todo esse aspecto mais interno. E as doenças causadas por fatores externos, né? E quais são as possibilidades? Vihara, hábitos ruins. Então, podem ser, por exemplo, uma pessoa que se enterrada numa cadeira há muito tempo, é uma causa externa, que vai gerar uma doença. Ahara,
a comida, não a comida mal preparada, a comida velha, a comida requentada, a comida do McDonald's, que é tão gostosa, a comida preparada em condições inadequadas de higiene. Quanta gente já não teve um piriri por causa de uma comida de restaurante, né? É uma causa externa, né? E a gantuja são, como, por exemplo, são uma pancada, um vírus, etc., uma coisa desse jeito, entendeu? Assim, eu estou me coçando para trazer um caso novo que apareceu essa semana, de uma pessoa que sofreu uma queda e ficou com um grave problema de saúde. Uma simples queda. Não quebrou nada, mas ficou com um problema muito grave de saúde. Então, vejamos, são quedas, a gantuja é quando é um fator externo mesmo, né? Então, caiu um raio na cabeça da pessoa, a pessoa bateu o carro e quebrou a perna, né? Entenderam essas questões? Apanhou, foi discutir com o cunhado sobre a questão política e brigaram, né? Foram a vias de fato e assim por diante. Muito bem. E nós temos os hábitos por período definido, né? Então, nós temos esse período que são estabelecidos como dinacharya. Dinacharya são rotinas saudáveis, então, charya é rotina, dina do dia. Então, normalmente, o dinacharya, às vezes a pessoa fala para a noite toda, mas não é. O dinacharya, correta interpretação, seria do nascer do sol até o pôr do sol. E ratricharya é o da noite. E ritucharya são das estações do ano, das sazonalidades, que são muito importantes sobre o ponto de vista do Ayurveda. Então, eu vou prescrever o mesmo tratamento para uma pessoa de Ahara no verão e no inverno? Não, eu vou ter que levar em condições. Então, eu tenho que entender. Então, é relevante colocar qual cidade que a pessoa mora, onde que ela mora, a cidade, o clima. É importantíssimo saber, porque isso vai... Por exemplo, as pessoas do Nordeste, se o verão é muito acentuado, se o inverno é acentuado, então isso é bem importante a gente saber. E saber os doshas que agravam conforme a mudança das estações. Lembrando, aqui, só para fazer um reprise, lá na Índia eles consideram 6 estações do ano. Então, eles estão a estação de verão, é a chuvosa, e eles têm o inverno prévio e o inverno depois, um pouco antes do inverno, e o inverno, vamos dizer, oficial, né? O inverno precoce e o inverno tardio. Eles têm as duas questões, são 6 estações. Aqui a gente faz as 4, mas tem lugares em que não tem inverno bem definido, tem o calor, ou chuva, né, áreas equatoriais, então a gente tem que levar muito isso em consideração. Isso foi um tema de debate. Eu fiz um curso de 10 dias em regime de internato com o Dr. Parthasarathi, só falando sobre isso praticamente. E o tema é vastíssimo, gente, é muito... A gente fala, só tem a mudança de estação, faz isso, faz aquilo, então aqui eu ponho mais picância, aqui não, verão eu como menos, inverno eu como mais, eu posso dormir mais aqui, mas não, é um pouco mais complicado, tá bem? E por período indefinido são da vida, conforme alguma questão, uma fase de trabalho da pessoa, né? Eu estou num ambiente de trabalho assim, nossa... Eu acho que ficou bem resumido isso aqui, né, gente? Esse quadro aqui, dá para entender bem a gente discutir. Então, isso é importante. Por isso que na nossa anamnese, nós temos que entender o habitat da pessoa, onde ela vive, né? Com quem ela mora, com quem ela trabalha, né? Então, ambientes doentes adoecem, relacionamentos doentios adoecem a pessoa, né? Isso é muito comum, muito comum. Empregos... Mas não vamos pedir para a pessoa mudar de emprego, né? Mas, por exemplo, eu já tive pacientes que mudaram de casa, porque as casas não eram ensolaradas, eles tinham problemas crônicos, e era porque a casa não batia só, a casa tinha bolor. Então, uma casa que embolora todo dia não pode ser uma casa saudável para você viver, né? É claro que você não vai falar de uma forma sutil, mas você tem que explicar, olha... Não vão sugerir divórcios, aí depois o cônjuge, o companheiro ou companheira prejudicado vai lá cobrar de vocês. Mas, às vezes, é um problema sério. Aí nós estamos em 2021, muitas mulheres sofrendo violência doméstica e coisas horríveis acontecendo, e a gente acaba, claro, uma pessoa dessa não pode ser feliz e saudável, né? Sendo vítima de qualquer tipo de agressão, de qualquer espécie. Bem, tudo bem. Mas não vamos entrar nessa celeuma,
Eu estou só fazendo uma explicação que é importante a gente entender, por isso que é bom entender os relacionamentos que a pessoa tem atuais, como é que estão, se estão satisfatórios, né? Para entender como é esse entorno da pessoa. Muito bem. Está indo bem assim, gente? Tranquilo? Nós temos tempo ainda? Temos, né? Estamos tranquilo. Então, já estamos terminando aí praticamente. Então, o Swasta Vrita é um conjunto de condutas, recomendações e rotinas que devem ser seguidas para ter um ótimo estado de saúde, prevenir doença e ter uma vida longa. É como eu já falei, tem um ditado muito chulo que diz assim, não tem sopa grátis. Eu não vou ter saúde se não tiver bons hábitos, né? Então, às vezes a pessoa, ela insiste no mau hábito, e ela quer que o médico ou o terapeuta proveja ela um remédio para resolver aquilo. Eu falo que é uma aberração, né? Muitas propagandas falam assim, vá lá, enche a cara e tome esse remédio. Vá lá, coma o que te faz mal e tome esse outro. Isso não é eu acho que nenhum médico aprova isso, isso é uma não é uma utilidade pública isso, é um malefício. Então, uma das coisas que eu apregono no meu plano é assim, não coma alimentos com frequência que te fazem mal. E eu vou contar uma coisa muito engraçada. Às vezes, muitos cônjuges, companheiros e companheiras, comem comidas inadequadas por causa do outro. Porque tem um costume, a pessoa às vezes vai mudar o hábito alimentar e a pessoa não gosta, né? Então, muito bem. Quais seriam esses componentes deste código, né, para uma vida saudável? Falar rapidamente, porque isso aqui é um resumo de um final de semana de explicar, e para ser já conciso, né, um final de semana, umas 16 horas de aula. O importante é para vocês dar aquela chama, aonde que está isso? Onde que eu vou estudar? Então, eu traio Pastamba, que é os 3 pilares da saúde e da vida. Algumas pessoas, eu respeito, falam em 4 pilares, o silêncio e o exercício físico. Mas, na realidade, é a brahmacharya, né? Então, que é uma vida sexual saudável, né? A alimentação adequada e nida, né? Nidra, que é o sono. Eu lembrei da palavra, estava esquecendo aqui. Então, a Hara e Nidra, então, bom sono. É claro que algumas linhas pensam no silêncio, etc. Mas o que é silêncio? É silêncio vocal ou silêncio da mente? Né? Claro, provavelmente é o silêncio da mente. Mas isso é algo que também é importante. Mas os 3 pilares que estão na Ashtanga Hridaya, se você ler lá no Ashtanga Hridaya, na parte do Sutrasthana, são os 30 primeiros capítulos, está descrito claramente isso aí. Vegas, as urgências naturais. Isso é muito comum nas mulheres segurarem o xixi. Vou segurar o xixi porque está na reunião. E daí tem problemas sérios. Inclusive, os problemas já estão relacionados na Ashtanga Hridaya, no Charaka. Então, reter urina dá esse problema. Reter flatos, isso aqui. Então, nós temos 13 urgências naturais. Então, nós temos o arroto, o pum, né, os flatos, né, o espirro, né, o sono. Não respeitar o sono. Então, eu estou com sono. O que acontece com a gente, principalmente quem é estudante? Eu atendo muito estudante de mestrado, doutorado doente, né? Por quê? Porque não tem tempo para dormir, você tem que fazer a tese, tem que fazer os créditos. O que acontece? Energético, horários errados. Então, a gente tenta adequar o quê? Que eles durmam mais cedo e acordem em brahmacharya, né? Que é o horário mais adequado para estudar. Às vezes é difícil, mas... né? É importante, muito bem. Brahma Muhurta, Brahmacharya, pirei, Brahma Muhurta, eu estou sofrendo os problemas do sexagenarismo aqui. Brahma Muhurta, gente. Então, acordar em Brahma Muhurta, que né, um pouco antes do nascer do sol, é o melhor horário. Brahma é conhecimento, então é o horário de você adquirir conhecimento, é o horário que antecede um pouco o pôr do sol. E ele varia ao longo do ano, né, conforme a estação do ano. Então, Vegas, todas as urgências, são 13. Então, urinar, rir, inclusive segurar, por exemplo, respiração ofegante, está fazendo exercício lá, está tentando segurar. Né? Então, as urgências a gente tem que dar conta delas. É muito comum, mais comum em mulheres, né? Eu não vou no banheiro do escritório porque o banheiro eu não gosto.
eu só faço o número 2 em casa, no meu banheiro cor-de-rosa. Daí não dá certo. Mesmo alguns homens. Então, realmente, segurar a urgência natural gera graves problemas. Não, uma vez ou outra, tudo bem, mas fazer disso uma prática não é bom. Dinacharya, nós já falamos, as rotinas saudáveis para o dia. Mas é bem importante, inclusive eu estava vendo isso no próprio livro do Vasantilad, ele fala de Dinacharya, que o Dinacharya deve ser feito por pessoas que não apresentam problemas de saúde. Então, por quê? Porque, por exemplo, vai que a pessoa tem um determinado desequilíbrio e ela não pode fazer certas coisas, por exemplo, uma oleação. Ela não pode fazer oleação matinal. Então, já não é adequado para isso. Entenderam? Então, não é para todo mundo, porque tem uma lógica. Agora, a pessoa estando bem de saúde, estando, né, sem nenhum problema, ela pode fazer todas as rotinas. Que nós vamos relembrar algumas, como é que é? Acordar e evacuar, né? Eliminar fezes e urina. Daí você pode tomar um copo de água à temperatura natural. O limão não entra no Dinacharya, essa é uma criação nossa. É água, inclusive a água, o volume de água a ser ingerido pela manhã muda conforme o dosha. Quem tem uma constituição mais vata, mais pita, mais kapha, a quantidade de água a ser ingerida é diferente. Pode ser a temperatura ambiente, desde que não seja um clima muito frio, né? Porque imagine, você está tomando lá na Sibéria, a 2 graus centígrados, aquela água gelada, não vai fazer bem. Então a água tem que ser levemente morna em climas frios, mas ela pode ser tomada em temperatura ambiente, em locais com temperatura mais alta. Então, daí vai o quê? Você vai fazer a oleação, o exercício, né? A autoabhyanga, a abhyanga, depois vyayama, o exercício, depois vai tomar banho, e assim por diante. Tem toda aquela sequência do Dinacharya, né? São vários procedimentos. Ratricharya também é rotinas para a noite. Por incrível que pareça, no Ayurveda eles acham muito ruim o horário do pôr do sol. Você não deveria se alimentar durante o pôr do sol, estudar, ter atividades físicas, etc. Não é um horário auspicioso, onde está saindo o dia, entrando a noite, no entardecer ali, né? Então não é bom esse final de tarde ali. O Ratricharya são rotinas boas para você dormir, né? Então vai fazer uma refeição leve. Inclusive eles comentam assim, práticas saudáveis, fazer uma oleação pequena, pode ser feita uma oleação na sola dos pés, crianças podem receber oleação na noite, tem um efeito calmante. Então olhar a sola dos pés, olhar o topo da cabeça aqui, pode ser ou a região próxima ao umbigo, uma oleação muito sutil, pode ser um elemento calmante, um banho morno antes de deitar, e claro, não comer após 20 e tantas horas, 20, 30, 21 horas no máximo, né? Respeitar todos esses quesitos do Ratricharya. Ritucharya, as rotinas conforme as estações do ano, né? Então a gente sabe que a gente nessa mudança de estação, né? Ritu Sandhi, que é a mudança, né? Eu vou entrar aquelas semanas ali que estão terminando a estação e começando a outra, é o período que a gente tem que tomar mais cuidado, fazer as medidas preventivas, né? É um pouco difícil, né, na prática, gente, mas para alguns pacientes é bem importante, né? Para eles manterem, quando estão principalmente mais debilitados, né? Sadvrita, a boa conduta. Então, a máxima do Sadvrita é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. É um código do bom senso, né? Então, e claro, isso vai ter um fundo muito importante. Então, lá eles falam uma coisa que eu acho muito legal: não desrespeitem pessoas de idade e professores. Então, mas é verdade, eles têm um grande respeito pelos professores, as pessoas mais sábios, né? Não que o professor seja sábio, professores, uma pessoa, sábios, outra pessoa, e as pessoas de idade, principalmente, né? Então, isso é bem importante. Daí tem uma série de coisas, como não se exaltar, não falar mal das outras pessoas, né? Isso é difícil, né? Uma fofoca é coisa boa, né? Então, não fofocar, né? Quem não gosta de uma fofoca aí? Mas o professor Antônio, olha aquela sala dele lá, né? Aquele abajur ali, vitoriano. Muito bem. Então, essas questões estão no Sadvrita, e está tudo descrito lá.
Então, não levantar a voz, procurar não ser áspero com as pessoas e tudo mais, né? Isso não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, tá tudo nesses... Claro, a gente tem que entender, né, gente? Então, por isso que eu pus essas observações. Foram códigos elaborados há muitos séculos, né? Então a gente tem mudanças, inclusive muitas alguns itens do Código de Boa Conduta respeitar o rei, porque eram coisas da época, né? Então eram questões. Então a gente não pode olhar cegamente ao pé da letra as recomendações. A gente tem que ter aquele critério, como eu falei acho que na primeira aula, vamos criar um raciocínio crítico, né? Entender o momento em que esses livros clássicos foram criados, são maravilhosos, mas algumas questões, né, religiosas, políticas mudaram, então hábitos sociais mudaram. Então, por exemplo, imagine que tenha lá, a mulher deve andar a 2 passos atrás do homem, etc. Isso não faz sentido. Naquela época era um código socialmente aceito, né? Então, hoje a gente tem que respeitar tem uma liberdade de escolha sexual, escolha política, de vida, de estilo do que vai vestir, de como vai, né? Eu acho que nós temos hoje uma possibilidade, é difícil, né? Não ter nenhuma espécie de restrição a qualquer pessoa de gênero, etc. Tudo isso é uma questão da gente, hoje é uma realidade nova, e muito importante que a gente seja respeitoso a todas as pessoas. Muito bem. E claro que alguns preceitos e práticas podem ser até relevantes e inadequados, né? Como essa, né? Vou me ajoelhar aos pés do meu mandatário. Eu sei que tem umas pessoas que fazem isso em Brasília, no Cercadinho, né? Mas tem pessoas que não vão querer fazer isso, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, vamos fazer, então, por exemplo, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, vamos respeitar as diferenças, né? Mas, por exemplo, como o rei era um cara magnânimo lá, né? Ninguém podia contestá-lo. Então a gente vai entender isso, que não é o caso. Hoje nós temos liberdade de escolha, a pessoa pode ser favorável a qualquer, desde que a gente mantenha o bom senso e não se agrida, eu acho que é válido a gente... Então é um outro contexto cultural, social, que algumas coisas não fazem sentido. E claro, vamos ajudá-las, como eu falei há pouco, vamos ajustá-las à nossa realidade atual, né? E não simplesmente segui-la cegamente, como se fosse, claro, vamos questionar, isso aqui hoje não faz mais sentido, né? Então, algumas questões de preferências, de vida, etc., não vão fazer sentido lá por exemplo, vou dar um exemplo, né? Os quatro aspectos de um tratamento do Ayurveda, né? Então, um é o médico, outro o assistente, outro o paciente, outro são as drogas que vão ser usadas. E o paciente fala assim, ele tem que ser rico para pagar o tratamento, ele tem que ter boa memória para lembrar de todos, tem que ser obediente ao médico. Hoje, é claro que isso é um pouco até folclórico, mas é interessante. Ou seja, o que é ser obediente? Não é obediente, é uma palavra muito... não é adequada, mas ele tem que confiar, então, no terapeuta, no profissional, né? E, claro, vai ponderar se aquilo que está sendo proposto é válido, mas ele tem que procurar seguir o tratamento. Então, se eu vou, por exemplo, hoje, eu estou com uma infecção de garganta. Se eu estivesse lá no IVP, o que eles iam fazer? Eles iam me mandar tomar um antibiótico. Ou eu estou com um problema de apendicite, vai fazer a cirurgia, né? Vou fazer a cirurgia. Eu estou com um problema qualquer, vou para o hospital tradicional, vou lá, da medicina ocidental, vou fazer os procedimentos da medicina moderna, vou fazer todos os procedimentos. Eles fazem exames de imagem, raio-x, ressonância. Então a gente tem que entender isso aí. Os próprios Vaidyas fazem isso, né? Então hoje tem Vaidya moderno falando de medicina ortomolecular, preceitos da medicina moderna, e a gente tem que fazer, claro, entender. Eu acho que o Ayurveda raiz ele já é suficiente para a gente atender os casos e apoiar os casos, complementar o tratamento, né? Como a gente falou, é uma prática integrativa e complementar de saúde. Então eu falo isso muito, não se pôr no papel de curandeiro, de mago, né, de alguma coisa, a gente vai apoiar. Então, você vê uma pessoa, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento médico de ponta, não vai desqualificar aquilo, porque, não, você vai tomar trífala. Você vai tentar entender o caso. Agora, é claro, quando a gente vê a pessoa tomando 8, 9 medicamentos, que às vezes, infelizmente,
por uma questão hoje, não é uma crítica, é a modus operandi das consultas. O médico tem que cumprir lá 15 minutos, ele tem no máximo para atender. Ele vai fazer o possível, às vezes atende num posto de 50 pessoas, né? Como é que ele vai fazer um tratamento ayurvédico a 2 horas conversando? É desumano. Os médicos são colocados em condições desumanas, então eles fazem o possível. Então a gente tem que entender tudo isso, não julgar ninguém, não já desqualificar o trabalho. E a gente trabalhar bem no nicho que hoje a legislação nos permite no Brasil. Então, não fazer procedimentos invasivos, não propor coisas que vão, tipo assim, a pessoa está tomando um determinado medicamento, você não para de tomar isso aí, começa a tomar isso aqui, esse chá. A gente não pode fazer, salvo quem for médico, né, já que pode, com algumas prerrogativas legais, mas nós, terapeutas, a gente tem que seguir a luz do Ayurveda. Então, ver os desequilíbrios, ver a pessoa como um todo, que já é um grande diferencial em alguns casos, e amparar nos desequilíbrios, né? Reduzir os desequilíbrios. Muito bem, deixa eu ver aqui. Como é que estamos? Gente, olha só, 9-2. Foi britânico aqui praticamente. Então, era esse material, quem está fazendo está no grupo de estudos, vai estar lá disponível amanhã para baixar. É um material bacana. Ele é o pontapé inicial para quem quer se aprofundar. Então, quero me aprofundar, por exemplo, na parte dos Vegas. Eu não lembro mais quais são os Vegas, eu quero estudar. A gente pode, eventualmente, pedir, faça uma palavrinha, mas a ideia não é eu trazer pronto para vocês, é trazer um material de estudo inicial e a gente debater. Então, por exemplo, eu preciso falar sobre Dinacharya, né? Eu acho que para vocês já vão pesquisar, já tem uma... E vocês vejam aqui, estilo de vida vai dizer muito de saúde e doença. Isso eu falo, gente, é clássico isso quando você atende uma pessoa com Ayurveda, e muitos médicos já levam isso em consideração, muitos mesmo, muitos. Então, mas é claro, ver como pode se proceder a consulta, quanto tempo ele tem disponível. Então, claro, a gente vai, uma consulta, uma anamnese, assim, às vezes uma entrevista não é suficiente, você vai ter que fazer mais pelo menos umas 2 horas de conversa para você coletar o mínimo de informações que estejam em todos esses aspectos da vida da pessoa, né? Certo? Isso é modo de vida, né? Então vai ver. Depois você vai ver outras coisas que tem no formulário lá, remédios que ela toma, doenças pregressas, histórico familiar, uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. E claro, qual que é a ideia do grupo? Eu não entendo esse assunto. A gente vai discutir, vai tentar somar, explicar, clarear a informação. Ok, gente? Então, fiquem com Deus. Ok. Obrigada, Antônio. Tchau, gente. Boa Fiquem noite. bem. Obrigado. Tchau, gratidão. Obrigada, a todos aí. boa noite a todos.